Oi, gente! Vamos lá resolver essa 10ª questão aqui da ficha de vocês, tá? Desculpa se eu ficar pigarreando um pouquinho, eu tô um pouco gripada, mas bora lá. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Então, eu já sei que o capital inicial é 500, já que ele vai aplicar, né? Então, eu vou botar aqui, capital inicial, R$ 500. Para isso, ele pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago. Então, não tem só o rendimento, né, que no caso seria a taxa dos juros, mas também tem um imposto sobre os juros, tá? Tem que se ligar nisso. A ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Aí, vê só, tem o caso da poupança. Quando ele investe na poupança, ele não paga nenhum imposto, ou seja, ele não tem nada que vai ser tirado do que ele vai obter de rendimento. Ele só tem o rendimento dele e pronto, acabou, é isso. E o rendimento dele é com uma taxa de 0,56%, tá? No caso do CDB, aí ele já tem, ó, um imposto de 4%, e é sobre o ganho. Aí pensem comigo, a partir do momento que você aplica um dinheiro, esse dinheiro está rendendo lá, né, no banco. O que é que vai ser o ganho? O ganho dele é justamente os juros que a gente calcula, tá? Então, primeiro, para calcular o CDB, o quanto ele ganhou no CDB, eu vou ter que calcular os juros, utilizando a taxa de rendimento que ele deu, e sobre os juros, eu vou retirar os 4% que ele vai ter que pagar de imposto, ok? Aí ele pergunta, para o jovem investidor, ao final de um mês, ou seja, para os dois casos o tempo é de um mês, a aplicação mais vantajosa é. Aí vamos lá. O tempo aqui em ambas situações é de um mês. O que muda é que na poupança o rendimento é 1 e não tem imposto, e no CDB o rendimento é outro e tem imposto. Aí vamos lá. Vamos começar com a poupança, que ela é mais simples. P de poupança, tá? Aí vamos primeiro calcular os juros, ok? Que vai ser capital, que são os R$ 500, vezes a taxa, que é 0,56%, vezes o tempo, que é 1. Aí agora, ó, é só a gente fazer aquele negócio, né? Que eu já trabalhei com vocês, e fazer esse corte aqui, que eu já expliquei o porquê. Quem chegou até aqui e não sabe por que eu tô fazendo isso, pode olhar os vídeos anteriores que eu explico. Aí vamos lá. Os juros vai ser 5 vezes 6. É porque eu já faço assim, logo, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer 5 vezes 0,56 sem problema, tá? Mas eu acabo fazendo aqui já logo. Aí fica 5 vezes 6, 30. Aí vem o 3. 5 vezes 5, 25. 25 mais 3, 28. Lembrando que tem duas casas após a vírgula, então a vírgula vem aqui, tá? Pra quem não entendeu, eu fiz exatamente o que eu faria aqui, ó. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 5, 25. 25 mais 3, 28. Duas casas após a vírgula, então a vírgula vem aqui, tá? Só que eu já faço isso direto, mais ou menos, sem precisar fazer essa arquitetura aqui. Aí vocês podem também ir trabalhando, fazer isso, né? Mas fica a critério de vocês, qual fica melhor. Então, vê, o que essa pessoa vai ganhar, com certeza, no máximo é 2,80, né? Ela vai ganhar 2,80, na verdade, não é de máximo, não. Ela vai ganhar 2,80. Se eu for olhar as alternativas, eu já posso excluir a letra B. Por quê? Opa, aqui o gabarito já tá marcado. Eu já posso excluir a letra B porque ele diz que na poupança a pessoa vai ter um montante de R$ 500,86. Ou seja, nessa alternativa está dizendo que de juros a pessoa ganhou só 86 centavos, quando a gente sabe que o juros é 2,80. Então, se fosse para a poupança ser a mais vantajosa, o montante teria que ser de 502,80. Porque se lembram, montante é capital mais juros. Então, seria 500 mais 2,80, o que daria 502,80. Mas isso não me garante que a poupança realmente é o mais vantajoso. Eu tenho que comparar com o CDB. Mas, com certeza, se a poupança fosse mais vantajosa, a letra B aqui não estaria correta, concordam? Então, eu já posso vir aqui e excluir a letra B. Aí, agora vamos ver o CDB.
CDB. Como é que a gente vai analisar? Começa da mesma forma, a gente vai calcular os juros. Juros é o capital inicial vezes a taxa, que é 0,876%, vezes o tempo, que é 1. Aí aqui, novamente, ó, posso fazer esse corte e fazer a multiplicação. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38, sobe 3. 5 vezes 8, 40. 40 mais 3, 43. Como tem 3 casos após a vírgula, 3 casos após a vírgula. Então, os juros é de R$ 4,38. Só que se eu quero que vocês percebam o seguinte, ainda tem um imposto, tá? Então, vocês não podem dizer logo de cara que o CDB vai ser mais vantajoso. Mas se vocês prestarem atenção, e nem pode ser letra C, porque a letra C está considerando que o montante, né, seria somando logo com juros e que não tem renda. Então, eu poderia também excluir a letra C. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. O imposto de renda é de 4%, beleza? Aí vamos imaginar o seguinte. Vamos dizer que na verdade não é 4%, vamos dizer que é 5%. Por quê? Porque vai facilitar o nosso cálculo. Vamos pensar o seguinte. Quanto é 10% de 4,38? Lembra que eu falei pra vocês que toda vez que eu quiser calcular 10% de alguma coisa, vocês sabem que 10% é 10 sobre 100, né? Se eu cortar esse zero com esse zero, vocês vão perceber que é 1 sobre 10, ou seja, eu vou pegar um número, toda vez que eu quero tirar 10% de x, eu tô pegando esse número e dividindo por 10, tá? Então, 10% de 10 é pegar 10 e dividir por 10, ou seja, vai dar 1. 10% de 100 é 10. Estão percebendo? Então, toda vez que eu quiser tirar 10% de alguma coisa, eu divido por 10. Aí, imagine comigo, quanto é 10% de 4,38? 10% disso aqui vai ser 0,438. Aí eu disse pra vocês que não era pra considerar 4% o imposto de renda. Vamos considerar que é 5%, ou seja, metade dos 10%. Se eu já tirei 10% e eu quero tirar 5%, aí agora eu vou pegar o número e vou dividir por 2. Por quê? Porque 5% não é a metade de 10%, isso aqui é 10%, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 10% de 4,38. Se eu quero transformar 10% em 5%, eu pego isso e divido por 2. Então, eu posso dizer que é aproximadamente, sei lá, 4 mais 5 é 0,219. Vai dar aproximadamente isso. Então, eu sei que eu não preciso calcular exatamente 4% de 4,38, que é os juros. Eu posso estabelecer essa lógica. Eu tiro 10% desse valor e depois divido por 2. Fica mais fácil o cálculo, né? Vai dar um número aproximado. Muito, muito próximo, na verdade. Então, eu sei que o imposto de renda sobre o ganho, que na verdade são os juros, eu expliquei pra vocês que esse ganho aqui é exatamente os juros, é 0,219, beleza? Aí eu vou pegar os juros, que é 4,38, e subtrair desse valor. Vamos aproximar de novo? Vamos dizer que é 0,22, tá? Aí, bora lá. Vai ficar 4 menos 2, 1, 8 menos 2, 6. Então, ó, os juros ainda continua na casa dos 4. Estão percebendo? Ainda tem um 4 aqui na frente. Se os juros fosse menor, os juros não, desculpa, o imposto de renda fosse ainda menor, porque você lembra que a gente considerou 5%, mas ele é 4%. Eu ainda continuaria tendo esses 4 aqui na frente, concordam? Porque quanto menor o imposto, menos eu vou subtrair dos juros, mais eu vou ter de montante no final. Então, o montante vai ser o 500, que é o capital inicial, mais os juros, que eu sei que vai ser 4 e alguma coisa. Então, eu sei que o montante final vai ser 504 e alguma coisa. Só que esse 504 e alguma coisa é menor que 504,38, porque 504,38 é com os juros sem retirar nada do imposto de renda. A gente tem que tirar um percentil desses juros que é referente ao imposto de renda. E a gente acabou de tirar, que foi, a gente aproximou para 0,22. E a gente sabe que vai ficar
aproximadamente 504 e alguma coisa. E a única alternativa aqui dessa opção é a letra D. A letra E considera 500 e sei lá o que, entendeu? Então, não é aproximado, não condiz com nossos cálculos, tá? Vocês podem fazer dessa forma, ou se vocês acharem melhor, vocês poderiam ter tirado 4% exatos desses juros aqui, sem problema. Só acho que quando vocês estabelecem um pensamento assim mais... vou agilizar a questão, como é que eu posso fazer mais rápido? Isso ajuda muito, sabe? Mas, claro, façam o que vocês se sentirem mais confiantes pra fazer, ok? E é isso, gente. Espero ter ajudado, tá? E bons estudos.